Pessoal, então, só para a gente ilustrar um pouco daquilo que a gente estava falando sobre o sistema inquisitório e acusatório, pode parecer algo bastante teórico, mas as discussões atuais do processo penal têm girado em torno disso, tá? Não sei se vocês acompanharam, mas esse ano ainda foi instaurado um inquérito policial no Supremo Tribunal Federal para apurar as chamadas fake news. Lembram-se disso? O ministro Alexandre de Moraes foi designado relator pelo ministro Toffoli para investigar, vejam vocês, notícias veiculadas pela imprensa que estariam aí atribuindo ao Supremo Tribunal Federal uma série de impropriedades, atacando a honra de ministros e etc. Ficou conhecido como inquérito das fake news, este inquérito, e ele recebeu muitas críticas, primeiro porque foi instalado de ofício pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do ministro-presidente, ministro Dias Toffoli. Segundo porque não houve livre distribuição desse inquérito, ele escolheu o relator, ele escolheu o ministro Alexandre de Moraes. Acabou de sair publicado um livro do Felipe Recondo, um jornalista que cobre STF, chamado Os 11. E nesse livro ele relata que o ministro Toffoli, numa festa, chegou a dizer que o ministro Alexandre de Moraes seria o delegado dele. Ele teria comentado para alguém: gostaram do delegado que eu arrumei? Então, isso tudo indica que nada ali foi como manda a Constituição e o Código de Processo, né? O ministro Alexandre foi escolhido para aquela tarefa, principalmente pelas suas relações com a Polícia Civil do Estado de São Paulo, pela sua carreira no Ministério Público Estadual Paulista e etc. Ele foi chefe, ele foi secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo antes de ser ministro da Justiça, depois foi ministro da Justiça e etc. Então, o ministro Toffoli o designou para ser o ministro relator. Mas o que eu quero falar é sobre o parecer da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, nesse inquérito. Raquel Dodge pediu o arquivamento, ou melhor, ela promoveu o arquivamento do inquérito, né, do STF, justamente porque esse inquérito violava o sistema acusatório. Separei uns trechinhos do parecer que eu gostei muito da promoção de arquivamento, que eu gostei muito. Raquel Dodge fala assim: no sistema penal acusatório estabelecido pela Constituição de 88, artigo 129, inciso 1º, o Ministério Público é titular exclusivo da ação penal, exerce funções penais indelegáveis e esta exclusividade provoca efeitos diretos na forma e na condução da investigação criminal. Ou seja, claramente está dizendo, STF, você não pode abrir um inquérito policial para investigar alguém, né? Depois, a Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, diz o seguinte, abre aspas, o sistema penal acusatório é uma conquista antiga das principais nações civilizadas. Foi adotado no Brasil há apenas 30 anos. Em outros países da nossa região há menos tempo e muitos países almejam essas melhorias jurídicas. Desta conquista histórica não podemos abrir mão porque ela fortalece a justiça penal. O processo penal em um regime democrático como o do Brasil, sobre o princípio do sistema acusatório, sustenta-se na premissa de isenção e imparcialidade do Poder Judiciário, em razão da clara separação de funções de acusar, defender e julgar, atinente à marcha persecutória criminal. Ou seja, aqui, Adílio, a Raquel Dodge está falando expressamente, no sistema acusatório há uma separação das funções de acusar, defender e julgar, não é mesmo? Mas a gente também viu que essa simples separação de funções não é o suficiente. Porque além da separação de funções do acto trim personarum, a gente precisa da gestão e iniciativa probatória longe do juiz, né? E aí, o trecho mais importante do parecer, para não ficar cansativo, depois eu recomendo que vocês leiam, está disponível no próprio site do Ministério Público Federal, é o seguinte, olha, diz a Raquel Dodge, nesta perspectiva constitucional de garantia do regime democrático, do devido processo legal e do sistema penal acusatório, a decisão que determinou de ofício a instauração deste inquérito designou seu relator sem observar o princípio da livre distribuição e deu-lhe poderes instrutórios
quebrou a garantia da imparcialidade judicial na atuação criminal, além de obstar acesso do titular da ação penal à investigação. Na sequência, os atos judiciais instrutórios da investigação e determinantes de diligências investigativas também ferem o sistema penal acusatório e a Constituição. São vícios insanáveis sob a ótica constitucional. Então, gente, vejam vocês como é importante essa matéria. Raquel Dodge pediu o arquivamento desse inquérito justamente porque houve ali uma violação do sistema acusatório. O ministro Toffoli mandou instaurar um inquérito para investigar crimes dos quais ele mesmo teria sido vítima. Ou a corte, ou os ministros da corte teriam sido vítimas. Mais que isso, designou um relator para esse inquérito, para tocar, para fazer as diligências dessa investigação. Isso tudo sem a participação do Ministério Público. Ora, quem é o inquisidor desses autos? Quem é o investigador desse processo? Claramente é o próprio Poder Judiciário, o que viola o sistema acusatório, conforme muito bem pontuou a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, tá? E aí depois foi rejeitada essa promoção de arquivamento. O inquérito ainda existe. Há uma semana, o ministro Alexandre de Moraes renovou o prazo desse inquérito por 120 dias para que as investigações continuem. Determinou uma série de diligências para identificar lá. Isso tudo começou com aquela história do vazamento do e-mail que dizia que o Toffoli era o amigo do meu pai, lembram-se? Que era uma referência num e-mail do Marcelo Odebrecht, de que o ministro Toffoli seria o codinome amigo do meu pai. Gente, esse inquérito só tem um destino, né? Não tem como qualquer pessoa ali se defender. Não é possível que essas pessoas que são suspeitas de sabe-se lá terem praticado o quê, né? Porque não existe um crime fake news ainda. Então, tem todas essas questões, primeiro de competência, não existe competência em razão do cargo que ocupa a vítima. Segundo, de generalidade da portaria que instaurou esse inquérito, já que não está ali descrito qual é a conduta que está sendo apurada, e sim uma hipotética menção a fake news que atingiriam o Supremo Tribunal Federal. Enfim, uma série de problemas que vão se somando e comprometem qualquer garantia que qualquer pessoa submetida a esse expediente possa ter. A pessoa não tem como reagir a nada disso. Percebem como isso é grave? Qualquer pessoa que for acusada daquilo está frita, não vai ter escapatória. Por isso que isso é tão grave, por isso que o sistema acusatório nos é tão caro, por isso que a Constituição Federal fez uma escolha claríssima quando constitucionalizou o sistema acusatório. E é por tudo isso que o juiz não pode ter iniciativa e gestão da prova. Perfeito até aí? Recomendo depois a leitura do parecer. Gente, vamos falar aqui um pouquinho então dos princípios e garantias do processo penal, começando pela imparcialidade do juízo, né? E a gente tem aí bastante coisa para falar, acho que a gente precisa falar bastante coisa sobre isso, né? Cabe lembrar, pessoal, que o Código de Processo Penal brasileiro é de 1941, conforme eu tinha alertado a vocês, claramente de inspiração autoritária, por isso que a gente tem que ler sempre a Convenção Americana de Direitos Humanos e a Constituição antes de ingressar na leitura do Código, tá? Fundamentalmente, eu sugiro para vocês a leitura do artigo 7º e do artigo 8º do Pacto de São José da Costa Rica. São os que mais dizem respeito a garantias do processo penal aqui pra gente, tá? Do mesmo modo, o artigo 5º da Constituição. Lá a gente vai ter garantias explícitas e também garantias implícitas. O duplo grau de jurisdição, por exemplo, Adílio, é uma garantia implícita. Não vai estar lá no artigo 5º, duplo grau de jurisdição. Mas por que ela é uma garantia implícita? Justamente porque, da maneira como está estruturado a organização do Poder Judiciário pela Constituição de 88, a gente pode perceber que existem tribunais que têm competências, está lá no artigo 102 e 105, as competências para que a gente possa acessar o STJ e o STF, não é isso? Do mesmo modo, do artigo 95 em diante da Constituição, a gente tem a organização do Poder Judiciário, tribunais regionais federais, tribunais de justiça estaduais, Tribunal Superior Eleitoral e etc., TST e tudo mais. Essa forma de organização judiciária nos revela que há para quem recorrer.
Se a Constituição nos diz que há para quem recorrer, significa que há um duplo grau de jurisdição, né? Então esse é um princípio implícito, que não está lá literalmente no artigo 5º, por exemplo, onde seria aí a morada ideal dele, mas que a gente pode facilmente deduzir da Constituição de 88. E se alguém tiver dúvida se ele é um princípio ou não, também pode ler lá na Convenção Americana de Direitos Humanos e não vai ter dúvida nenhuma disso, tá bom? Além disso, a proporcionalidade também é uma garantia implícita, assim como a imparcialidade, que vai ser a primeira que a gente vai tratar. As garantias implícitas comumente são extraídas das cláusulas do devido processo legal. Ainda que não houvesse lá no Código, na Constituição Federal, as regras de organização judiciária, a gente poderia facilmente deduzir da cláusula do artigo 5º, inciso 54 do devido processo legal, ninguém será privado da sua liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal, garantias como o duplo grau de jurisdição, a imparcialidade do juiz, o juiz natural, a fundamentação das decisões, a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa com absoluta tranquilidade. Tá bom? Muito bem. Pessoal, havia um debate antigo, eu vou falar rapidamente, acho que vocês estão familiarizados com isso. O Direitos Humanos vai ser no segundo semestre, é isso, né? Já está sendo agora, é o Rafael? Então tenho certeza, meu querido amigo Rafael vai falar para vocês, se a gente já não falou, sobre o status das normas dos tratados internacionais de direitos humanos dentro do ordenamento jurídico. Não falou ainda, Brana? Oi? Ele vai falar dos status dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Como que o ordenamento jurídico brasileiro entende os tratados internacionais de direitos humanos. Tenho certeza que ele vai falar disso. E, basicamente, pessoal, havia um debate na doutrina sobre o status da Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? Principalmente porque o Pacto de São José da Costa Rica foi internalizado antes da inclusão do parágrafo 3º lá no artigo 5º da Constituição Federal. O parágrafo 3º foi incluído por meio da emenda 45 de 2004, tá? A emenda da reforma do Poder Judiciário. Mas o Pacto de São José da Costa Rica, Amanda, foi internalizado em 1998, por meio do decreto 678. Isso significa que o Pacto de São José da Costa Rica não passou pelo procedimento de internalização do parágrafo 3º, qual seja, votação em 2 turnos por 3/5 nas 2 casas. Isso dá aos tratados internacionais de direitos humanos o status de norma constitucional. Como a Convenção Americana de Direitos Humanos não passou por esse status, algumas pessoas começaram a questionar qual era o status dessa norma no nosso ordenamento jurídico, tá? Oi? E aí, pessoal, o STF decidiu essa questão lá no recurso extraordinário 466346 de São Paulo. É o recurso extraordinário que julgou a inconstitucionalidade da prisão do depositário infiel. Lembram-se desse precedente? E o STF construiu a ideia de norma supralegal. A Convenção Americana de Direitos Humanos, portanto, teria um status de norma supralegal, porque não foi internalizada por meio do parágrafo 3º do artigo 5º. Existia uma posição que defendia que qualquer norma de conteúdo de direito fundamental, tal como são os tratados de direitos humanos, necessariamente teria característica de material de Constituição. Seria necessariamente direito fundamental, porque veicula o direito fundamental. Há ali um status constitucional dessa norma simplesmente porque ela veicula direito fundamental. Isso era extraído do artigo 5º, parágrafo 2º. Essa era uma posição defendida principalmente pela professora Flávia Piovesan, tá bom? Mas o STF decidiu diferente, decidiu que essas normas são supralegais. Por que eu estou dizendo tudo isso, pessoal? Porque é lá na Convenção Americana de Direitos Humanos que a gente pode ver claramente, primeiro, o princípio do duplo grau de jurisdição, como eu estava dizendo, mas mais do que isso, é na Convenção Americana de Direitos Humanos que a gente tem as audiências de custódia, que a gente teve pela primeira vez no ordenamento jurídico brasileiro, as audiências de custódia. Tá lá, tá dito, é uma garantia do acusado, da pessoa presa, ser apresentada à autoridade competente em prazo razoável, Ardílio.
Já estava dito isso lá na Convenção Americana. Isso é importante para a gente porque muitas pessoas passaram a dizer que a resolução do CNJ que nacionalizou a aplicação das audiências de custódia, que passou a obrigar que o Poder Judiciário realizasse as audiências de custódia, seria uma norma formalmente inconstitucional, porque ela estaria inovando sobre matéria processual penal, violando, por sua vez, o artigo 22 da Constituição Federal, que garante a competência exclusiva da União para legislar sobre matéria de direito processual. Portanto, essa resolução do CNJ, que está criando um novo instituto processual, ela viola o artigo 22 da Constituição, que garante a competência exclusiva da União para legislar sobre essas matérias. Isso, inclusive, foi objeto de AGIM. E o que acho que não está decidido essa AGIM ainda, até a última vez que eu vi. Mas a interpretação que se dá é a seguinte: olha, essa resolução do CNJ, que expandiu as audiências de custódia para todo o território nacional, na verdade, ela apenas regulamenta um instituto que já estava lá onde? Na Convenção Americana de Direitos Humanos, que foi incorporada com caráter de norma supralegal. Não tem inovação nenhuma aqui. A Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, já nos dizia que a pessoa presa tem que ser apresentada à autoridade competente no prazo razoável. O que o CNJ está fazendo é regulamentar qual é esse prazo razoável, como essa pessoa tem que ser apresentada, o que deve acontecer nesse momento processual. Só isso. E já que não há nenhuma inovação, não houve qualquer tipo de usurpação de competência lá do artigo 22 da Constituição Federal. Tá tudo bem. E eu acho que, de fato, essa é a melhor interpretação, muito embora o ideal seria que houvesse lei federal, um projeto de lei que modificasse o Código de Processo Penal para inserir lá as audiências de custódia. Aí não haveria dúvida alguma, né? E acho que seria muito mais sistêmico, muito mais efetivo, haveria menos relutância por parte da magistratura, dos delegados e dos membros do Ministério Público para que esse instituto funcionasse como ele foi pensado. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Tudo isso, então, para a gente concluir que lá na Convenção Americana de Direitos Humanos existem princípios, existem garantias processuais penais e essas garantias e esses princípios estão no nosso ordenamento jurídico. Beleza? O primeiro princípio que eu quero comentar com vocês, pessoal, é o princípio da imparcialidade do juízo. Está previsto no artigo 10 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 14.1 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que constitui o sistema ONU, né? A gente tem o sistema OEA, o sistema dos Estados Americanos, e a gente tem o sistema ONU, o sistema das Nações Unidas. O sistema da OEA é a Carta das Américas, a Convenção Americana de Direitos Humanos, e que criou lá a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E a gente tem o sistema ONU, que é basicamente o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Sociais e Econômicos, né? No Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a gente tem também a garantia da imparcialidade do juízo. E no sistema OEA, no artigo 8.1 do Pacto de São José, a gente também vê mais uma vez essa garantia. A Constituição de 88 não previu expressamente esse princípio, mas, como eu já havia adiantado para vocês, é possível extrair implicitamente, pois a Constituição prevê uma série de prerrogativas para a magistratura. Ora, por que será que lá no artigo 95 os magistrados têm tantas prerrogativas? Irredutibilidade de vencimentos, Renata, inafastabilidade do cargo, inamovibilidade. Por que o juiz tem tantas prerrogativas? Justamente para garantir a sua independência funcional e a sua imparcialidade judicial. Se o juiz pudesse ser removido a qualquer tempo e a qualquer hora, ele ia ficar à vontade para poder decidir os processos que estão sob sua jurisdição, sem medo de algum tipo de retaliação, seja da cúpula do Poder Judiciário, ou seja de algum órgão ou personagem exterior? Não. E é por isso que a gente tem lá essas prerrogativas da magistratura, né? Do mesmo modo, a gente precisa sempre se perguntar o que é exatamente um juiz imparcial.
como a gente identifica essa pessoa? É sempre interessante, pessoal, lembrar que nós somos seres humanos, né? Muito embora algumas pessoas às vezes se esqueçam disso, todo mundo é ser humano. Não existe anjo, não existe demônio, não existe nada disso. O que existe são pessoas, né? Ao menos até que a gente possa conhecer aí outras dimensões. Mas ao menos por enquanto, a gente sabe que existem pessoas. E essas pessoas têm convicções, ideologias, religiões, afiliações partidárias, opiniões. Ninguém é neutro. Ninguém, Agnes, é um sabão neutro. Uma plantinha sem sentimentos. Não existe isso. Todo mundo é a sua circunstância, não é mesmo? Então, é claro que o juiz não é neutro. É claro que o juiz pensa alguma coisa sobre o mundo, sobre o combate ao crime organizado, sobre o tráfico de drogas, sobre o aborto. É claro que o juiz pensa isso. Mas a gente precisa começar a pensar o que é um juiz imparcial, independentemente do que aquela pessoa pense sobre o mundo. Tá bom? E é quase impossível definir o que é um juiz imparcial. Mas é muito fácil, quer dizer, é muito mais fácil perceber quando um juiz está sendo parcial. Inclusive, o próprio Código de Processo Penal nos indica algumas situações em que o juiz será parcial. Os casos de impedimento e suspeição. Em algumas hipóteses, já lá prevista no Código de Processo Penal, esse juiz está comprometido. Esse juiz não tem a tranquilidade necessária para poder julgar a causa. Esse juiz vai ser suspeito porque é inimigo fidagal do réu, porque é um desafeto pessoal e uma série de outros motivos. Do mesmo modo, será impedido. Então, o Código nos orienta, de alguma maneira, como identificar um juiz parcial. Mas é muito difícil definir, Adílio, em uma frase, o que é um juiz imparcial. Claro que um juiz imparcial é aquele que é equidistante das partes está desinteressado do julgamento da causa. Não tem nenhum interesse pessoal no resultado do processo. Essa seria a resposta fácil. Mas isso não diz tanta coisa pra gente na hora do trabalho, na hora da prática. Como que a gente vai lidar com as situações que são nos colocadas, né, Brena? Tá bem? Ótimo. Portanto, pessoal, a imparcialidade do juiz diz respeito à pessoa do julgador e ao seu posicionamento psíquico em relação ao objeto do processo, para além dos interesses das partes, não sobre o que ele pensa do mundo, sobre quais são as convicções filosóficas, políticas ou religiosas dele, tá bom? E a imparcialidade do juiz, pessoal, do juízo, se subdivide em independência externa e independência interna. Primeiro de tudo, para um juiz ser imparcial, ele tem que ter uma independência externa. O Poder Judiciário não pode sofrer interferências externas dos outros poderes. O Poder Judiciário tem que julgar as suas causas de modo que os outros poderes não interfiram no resultado desses julgamentos. O Poder Judiciário não tem que dar sentenças para agradar o Poder Executivo ou para agradar o Poder Legislativo. Longe disso. Se o Poder Judiciário faz isso, ele não é independente. Tá bem? Do mesmo modo, é necessária uma independência interna dos magistrados. Os órgãos de cúpula do tribunal não podem determinar como o juiz vai decidir. Os órgãos de cúpula do tribunal, Amanda, não podem retaliar contra juízes que decidem assim ou assado. Concorda comigo? Então, essa independência interna garante que os juízes perante os demais órgãos do próprio Poder Judiciário também sejam independentes, tá? E aqui é preciso ter bastante atenção para não confundir com a questão da vinculação a precedentes, por exemplo. Não é que o juiz pode ser um anarquista e, sei lá, resolver descumprir súmula vinculante. Não é isso que eu estou falando. É claro que o juiz tem que cumprir súmula vinculante e nem por isso ele está perdendo a sua independência interna, tá? Porque nesse caso a gente tem uma outra situação. Aqui a gente está falando de um precedente vinculante. Isso não vai impor uma retaliação própria ao juiz. Tá? Agora, se o juiz é sancionado, advertido pelo seu órgão de cúpula por decisões que tomou,
aí temos um problema de independência interna. Perfeito, Agnes? Muito bem. Vamos nessa. Pessoal, eu coloquei aqui uma matéria da ex-desembargadora, da desembargadora aposentada, agora aposentada recentemente, Kenarique Boujikian. O TJSP aplicou uma censura à juíza porque ela soltou pessoas presas sem ouvir o colegiado. Vocês lembram-se desse caso? Fala, Gílio. Você estava falando da independência interna. Aham. Gostaria de te perguntar, quando uma Câmara, colegiado, decide diferente de outra Câmara do mesmo tribunal. Uhum. Por exemplo, quando ocorre isso, existe um instituto chamado overruling, uma peça processual para que o órgão superior decida sobre aquelas duas decisões divergentes. Ou seja, uma Câmara decidiu de um jeito, outra Câmara decidiu de outro. Como é a sua visão referente ao julgador quando se depara com divergência dessa natureza? Então vamos lá, Adílio. É o seguinte, acho que o que você está falando é sobre os embargos de divergência. Quando turmas têm posições antagônicas sobre a mesma matéria, a gente pode opor os embargos de divergência para que então a seção criminal ali decida sobre qual é o entendimento que vai prevalecer na jurisprudência do tribunal. Vamos falar brevemente sobre isso. O magistrado que fica vencido na sua composição, na sua turma julgadora, ele pode continuar votando divergente. Não tem problema nenhum. Ele voto divergente em determinada matéria. Agora, se essa matéria é decidida pelo colegiado dele, pelo plenário do seu colegiado, nesse caso, ele fica vinculado ao colegiado, ao princípio da colegialidade. O princípio da colegialidade impõe que esse desembargador, então, aplique o entendimento do tribunal. Por exemplo, lembram-se vocês que no caso da presunção de inocência do artigo do habeas corpus 126.292, julgado em fevereiro de 2016 pelo STF, ficou decidido lá no Supremo Tribunal Federal, no plenário do Supremo Tribunal Federal, que era possível a execução antecipada da pena após a condenação em segundo grau? Ficou isso lá decidido no plenário? Após a decisão do plenário, essa matéria começou a chegar individualmente, tanto para ministros monocraticamente decidirem liminares em habeas corpus, como também na turma. E, posteriormente, isso veio a ser novamente julgado no plenário. E dessa segunda vez, acho que numa liminar nas ADCs 43 e 44. E nessa oportunidade, a ministra Rosa Weber disse o seguinte: eu sou contra o entendimento, mas eu me curvo à decisão do plenário. Ela era voto vencido, ela ficou vencida no primeiro julgamento, mas o plenário formou maioria contra o entendimento dela. E aí no segundo julgamento, curvando-se à decisão do plenário, ela votou pela execução antecipada da pena. Lembram-se disso? Nessa hipótese que você está falando, quando o órgão colegiado, o órgão do qual aquele ministro ou desembargador faz parte, tem um entendimento sobre a matéria, ele não pode votar divergente, ele vai ter que votar com o plenário, tá? Isso pensando individualmente nas turmas e monocraticamente em liminares. Se eventualmente esse assunto volta a ser rediscutido no plenário, esse desembargador que tem um entendimento divergente pode, no plenário, tentar convencer os seus pares a virar a jurisprudência. É assim que a jurisprudência muda, certo? Então, no seu exemplo, se um órgão colegiado, um plenário de um tribunal decidiu determinada matéria, os desembargadores vão ter que seguir aquele entendimento. E o novo Código de Processo Civil trouxe até um instituto para uniformizar a aplicação desses precedentes. É o Instituto de Resolução de Demandas Repetitivas, o IRDR, né? Isso para os tribunais. No STJ a gente tem o Instituto de Demandas... Desculpa, é o Instituto...
esqueci, Instituto de Uniformização da Jurisprudência, depois o Instituto de... Desculpa, Incidente de Uniformização da Jurisprudência, e aí tem o Incidente de Demandas Repetitivas no STJ e a Repercussão Geral no STF, né? Posso estar equivocado aqui na nomenclatura do Código de Processo Civil. Mas isso tudo é para que esses magistrados fiquem vinculados aos precedentes do tribunal e a gente tenha um mínimo de previsibilidade das decisões jurídicas. Perfeito? Mas isso tudo pode ser mudado depois pelos órgãos colegiados em si. Beleza? E o overruling que estava falando, só para fechar esse ponto, é quando um tribunal superior vira a jurisprudência em sentido oposto daquilo que ficou decidido. Então, sei lá, aconteceu isso recentemente no tráfico de sementes. Não havia entendimento do STF sobre se a importação de sementes de maconha era conduta típica ou não. No STJ, por exemplo, a 5ª turma entendia que era conduta típica e a 6ª turma entendia que era conduta atípica, por ausência de THC. Já que não tem THC, não pode ser droga. Depois disso, o STF julgou essa matéria e decidiu que importar sementes de maconha não é crime, porque não tem a substância ativa do tetrahidrocannabinol, canabidiol, né? O que aconteceu? Houve um overruling na jurisprudência. As pessoas que foram condenadas lá na 5ª turma do STJ, agora têm um fundamento para dizer, olha, tenho aqui um recurso extraordinário, quero que seja reconhecido o overruling na matéria. O STF decidiu que sim, é uma conduta atípica. Beleza? Esse é um exemplo de overruling, por exemplo. Ótimo? Então, beleza. Então, voltando aqui para o nosso princípio da imparcialidade, a desembargadora Kenarik Boudikian, ela se deparou com a seguinte situação. Haviam lá presos que estavam sob processos de pessoas presas, que estavam sob sua relatoria. E essas pessoas estavam presas preventivamente por mais tempo do que a condenação imposta em primeiro grau. Pessoas presas preventivamente por mais tempo do que aquilo que foi imposto na sentença. O que ela fez? Monocraticamente soltou essas pessoas, determinou a expedição de avalado de soltura. O revisor natural dela ingressou com uma representação no órgão de cúpula, no órgão especial do TJSP, para que ela fosse punida por essa conduta. Porque ela violou o princípio da colegialidade, que está lá previsto no artigo 97 da Constituição Federal. Então, esse desembargador levou essa questão para o órgão de cúpula e o órgão especial do TJSP, que é composto pelos 25 desembargadores mais antigos do tribunal, julgou a Kenarik Boudikian por essa conduta e aplicou uma sanção de advertência, se eu não me engano, de admoestação, de censura. Ela, portanto, foi punida pelo órgão especial do seu tribunal porque ela havia soltado pessoas presas por mais tempo daquilo que havia sido imposto na sentença. Meio surreal, né? Essa decisão depois foi revertida no CNJ, mas precisou chegar no CNJ para que essa desembargadora pudesse ter a sua independência interna garantida. Por que isso acontece num tribunal como o Tribunal de Justiça de São Paulo? Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo são conhecidos por serem muito conservadores nas suas posições jurisprudenciais. É um dos tribunais mais duros do Brasil, sem dúvida. É o tribunal mais duro do Brasil, sem dúvida. E quando um desembargador ou uma desembargadora chega lá e pensa diferente da maioria, ela começa a dar muito trabalho. O revisor natural da Kenarik tinha que fazer muito voto divergente, porque ele não concordava com as posições dela, muito mais garantistas. De modo que sempre tinha uma votação não unânime na Câmara dela, porque ela era sempre voto vencido. Então, esse tipo de desembargador dissonante acaba criando um desconforto no tribunal. E o tribunal encontra meios próprios para poder asfixiar essa pessoa, para censurá-la, como está dito expressamente na própria decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Você não pode fazer isso porque a gente não concorda. E isso viola a sua independência interna e impede que essa magistrada seja imparcial na hora de julgar os seus processos.
a garantia de um juiz imparcial é um juiz que pode decidir de acordo com como ele bem entender a questão. Se ele não pode decidir de uma determinada maneira, ele já teve a sua imparcialidade comprometida. Perfeito? E isso acontece bastante. Também aconteceu isso com o juiz Corcioli, já vamos falar dele. Aqui, ó, por 10 votos a 1, o CNJ anula a condenação da juíza paulista Kenarik Boujikian. Na época, ela era ainda juíza substituta em segundo grau, tá bom? Depois foi efetivada a desembargadora e agora já está aposentada. Pessoal, do mesmo modo, um outro exemplo. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu no STJ e CNJ que investigassem a conduta do desembargador que concedeu a liberdade ao ex-presidente Lula. Vocês lembram desse caso? O juiz Favreto, naquele dia em que o Lula ia ser solto, mas depois não ia mais, depois ia ser de novo, depois não ia mais, depois ia ser... Lembra disso? O Lula teve um habeas corpus concedido e revogado em, sei lá, segundos. Foi muito rápido, vocês lembram? No final de semana, foi um final de semana muito agitado. O desembargador Favreto estava no plantão do TRF4 e a defesa do Lula impetrou lá um habeas corpus. Foi distribuído no plantão para ele e ele concedeu a liminar nesse habeas corpus. Imediatamente depois, se eu não me engano, a Polícia Federal não cumpriu a ordem. O juiz Moro, ainda juiz, estava de férias em Portugal, prestou informações dizendo que não era para cumprir, alguma coisa assim, não me lembro mais. O desembargador natural Gebran, naquele final de semana, avocou para si a relatoria do processo porque ele seria o relator natural da 8ª turma lá no TRF4 e desconstituiu a decisão do desembargador Favreto. O Favreto mais uma vez foi lá e deu de novo a liminar falando que no plantão a competência era dele, que o Gebran não poderia avocar. E essa situação foi decidida pelo Thompson Flores, se eu não me engano é o nome dele, então presidente do TRF4. Olha quantos magistrados trabalharam nesse final de semana. Às vezes você vai de sexta-feira no fórum, já é difícil. Mas esse final de semana teve desembargadores e juiz trabalhando que foi uma beleza. Então, quando acontece isso, e aí depois a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vai ao STJ pedindo para que esse desembargador seja investigado, tem alguma coisa errada aí. Pessoal, se o Ministério Público não concorda com uma liminar concedida em um habeas corpus, o que o Ministério Público faz? Recorre nos autos. Isso acontece todos os dias. Milhares de decisões liminares são concedidas aos finais de semana em pedidos de habeas corpus. E o Ministério Público faz o seu recurso em todos esses processos, sem a necessidade de pedir a investigação do desembargador ou do ministro que concede essa liminar. Mas nesse caso específico, que tem todas as suas questões políticas envolvidas, o Ministério Público Federal, a chefe do Ministério Público Federal, foi e pediu que esse juiz fosse investigado. Esse juiz está sofrendo uma interferência na sua independência. A sua independência externa não está sendo garantida. O Ministério Público está tentando interferir nas decisões que determinados juízes concedem. Isso está muito errado. Perfeito? Professor, diga lá. uma dúvida. Mas essa situação, e como é que saberiam então se ele seria parcial ou não na história? Você não pode investigar ele. Qual é o seu nome? Leandro. Leandro, é o seguinte. É muito difícil saber quando um juiz é imparcial, mas a gente tem caminhos para descobrir quando ele é parcial. Regras de impedimento e suspeição. Esse é o nosso primeiro ponto de partida. E ainda que esse juiz seja suspeito, porque ele, por exemplo, é amigo íntimo do réu, o que o Ministério Público deveria ter feito? Um pedido de investigação criminal? Um pedido de sindicância no CNJ? De procedimento administrativo disciplinar contra o juiz? Ou recorrido nos autos? Nessa situação, na minha opinião, eu deveria ter recorrido, mas e depois, como fica para saber se é parcial, se não é parcial? Bom, aí vai ter um incidente, uma exceção. Vai ter um incidente, vai ser instaurado uma exceção de suspeição e isso tudo vai ser julgado pelo próprio Poder Judiciário e se ficar ali
comprovado que esse juiz atuou de maneira suspeita, até aí nenhuma falta funcional. Pode ter acontecido, ele pode entender diferente. Olha, eu não me considerava suspeito, mas se o tribunal disse que eu sou, tudo bem, sou suspeito. Não significa que ele cometeu um crime, por exemplo. Não significa que ele necessariamente cometeu uma falta disciplinar. E isso tudo só poderia emergir depois de uma exceção de suspeição ter concluído alguma coisa. Correto? Então, o juiz Favretto poderia ter concedido a liminar para o Lula? Ao que tudo indica? Sim. Por que não? Qual é o elemento que demonstrava que ele era suspeito ou impedido? Nenhum. Tanto que no momento, o Gebran avocou os autos e passou a defender uma situação de competência. Ele, olha, eu sou o relator natural, sou eu que vou decidir. Não você. Você não tem competência para decidir no plantão isso. Era uma questão de, você não pode decidir isso no plantão. Certo? E não você é suspeito ou você é impedido. Certo? Pergunta sobre esse exemplo? Tudo bem? Ótimo. Um outro exemplo é o do juiz Corcioli. Mais uma vez, sem independência funcional, o juiz é punido com censura por ser progressista demais. Essa aqui é uma notícia do Justificando do dia 13 de agosto de 2018. Na última quarta-feira, mais uma vez, o órgão especial do TJSP aplicou penalidade administrativa de censura ao juiz de direito Roberto Corcioli por sua atuação como juiz na esfera criminal. O motivo? Ele ser progressista demais. Todas as suas decisões estavam devidamente fundamentadas na lei, na jurisprudência e na doutrina, mas, ainda assim, a fiscalização do tribunal entendeu que o juiz Corcioli soltava muito. Então, mais uma vez, a gente está vendo que a independência interna, às vezes, é o maior dos problemas. Tá? Muito bem, pessoal. A imparcialidade do juízo depende... Antes de falar disso, eu vou falar ainda sobre a independência externa. A gente não pode deixar, pessoal, que outros agentes interfiram no exercício da jurisdição. E, atualmente, existe um agente extremamente poderoso que tenta a todo momento interferir na jurisdição. Estou falando da imprensa, da mídia, que é muito importante para as democracias. Mas a cobertura opressiva de julgamentos criminais impede um julgamento justo. Isso nos Estados Unidos é entendido como trial by media, uma cláusula de nulidade desses processos. Na medida em que uma pessoa é submetida a um processo criminal e esse processo recebe uma ampla cobertura criminal, uma ampla cobertura jornalística, esse caso criminal acaba não recebendo um tratamento justo. Porque esse juiz é influenciável pela imprensa. Os jurados, mais ainda no tribunal do júri. Quem acha que a Suzane von Richthofen poderia ter sido absolvida? Não estou dizendo se ela é culpada ou se ela é inocente. Não conheço o processo, não li os autos, não li as provas. Mas quem acha que ela poderia ter sido absolvida naquele contexto que foi criado pela imprensa brasileira? Ora, se o processo só tem um resultado possível, esse não é um processo justo. A imparcialidade desse juízo não está garantida. Se só há uma resposta possível a priori, não há imparcialidade, há uma parcialidade direcionada. E a imprensa é muitas das vezes responsável por isso, por construir este ambiente. Me lembro de uma notícia do ministro que dava conta de que o ministro Ricardo Lewandowski tinha afirmado logo depois do recebimento da denúncia do caso do Mensalão que os ministros do STF voltaram com a faca no pescoço. Ora, quem colocou essa faca no pescoço dos ministros? Muito provavelmente a imprensa, que fez uma cobertura opressiva desse caso. Então, pessoal, a independência externa também depende muito do papel desses atores. E a imprensa hoje é um fator de desestabilização da independência externa dos julgadores. Beleza? Ótimo. Pessoal, existe uma teoria que o professor Gustavo Badaró traz na obra dele que eu gosto muito, que é a teoria da aparência geral de imparcialidade do juiz. O professor Badaró tirou isso de um precedente do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, do TED. É o caso Delcourt versus Bélgica.
Lá, a corte usou a seguinte expressão: Justice must not only be done, it must also be seen to be done. A justiça não deve ser apenas feita, ela deve, mais do que isso, parecer que foi feita. As pessoas precisam olhar para aquele julgamento e falar, não, realmente, isso aqui foi um julgamento justo, as pessoas responderam ao processo, houve contraditório, ampla defesa, duplo grau, presunção de inocência, tá tudo bem, esse foi um julgamento justo, tá? Isso que decidiu o Tribunal de Justiça, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Acontece, pessoal, que quando a gente tem um cenário em que constrói-se uma narrativa de antagonismo entre o réu de um processo e um juiz, será que a sociedade está olhando para esse processo e achando que ele foi justo, que ele foi imparcial? Esse daqui é um exemplo, nem existia vaza-jato nessa época, mas quando o Lula foi ser ouvido no caso do sítio do Triplex, do Guarujá, tanto a revista Veja quanto a revista Isto É publicaram estas capas de antagonismo, simulando um ringue entre, de um lado, o juiz Moro e de outro lado, o réu Lula. Será que há uma aparência de imparcialidade desse juiz? Levando apenas em consideração como a sociedade vê esse julgamento. A sociedade olha para esse julgamento e vê um embate não do Deltan Dallagnol e do Cristiano Zanin, que faria muito mais sentido, correto? Do procurador da República, representante da acusação, e do advogado de defesa, representante do réu. Não faria muito mais sentido que fosse essa a capa? Mas por que colocaram o Lula e o Moro na capa? Porque a sociedade olhava para esse julgamento e via que do outro lado não estava a acusação. Do outro lado quem estava? O juiz. E se era o juiz que estava do outro lado, quem é que estava julgando o caso? Esse juiz não era visto como um juiz imparcial. Isso tudo sem falar de The Intercept, viu, pessoal? Só levando em consideração como a nossa sociedade, como as principais revistas do país representou esse encontro entre Moro e Lula. Tá vendo? Como isso é importante? Do mesmo modo, será que quando um juiz é visto com os seus principais adversários políticos em nítida situação de confraternização, esse é um juiz aparentemente imparcial? Deixa eu falar um pouquinho mais para vocês sobre a teoria da aparência de imparcialidade do juízo. Lá no Tribunal Europeu de Direitos Humanos, o mais importante não foi apenas decidir que o juiz tem que entregar a jurisdição e que o processo tem que ser justo e que as provas devem ser apreciadas e se não houver a prova tem que ser absolvido. Não era isso. No precedente, ainda que outro juiz tivesse julgado aquela causa e tivesse chegado ao mesmo resultado condenatório, se o juiz que julgou o processo não é visto com uma aparência de imparcialidade pela sociedade, há um dano à imagem do próprio poder judiciário. O que está em jogo não é o caso concreto, apenas e tão somente o caso concreto. O que está em jogo, Brena, não é apenas se naquele caso houve uma injustiça ou uma justiça. Pode até ter ocorrido uma justiça, mas se toda a população acha que não houve uma justiça naquele caso, se todo mundo olha para aquele caso, ou se boa parte das pessoas olha para aquele caso com desconfiança, se boa parte da população olha para aquele caso e acha que aparentemente não há imparcialidade, isso já não é bom. Esse julgamento já tem que ser anulado, por violação à teoria da aparência de imparcialidade do juízo. Certo, Adélio? Adílio, desculpa. Certo, Agnes? Tudo bem? E situações como essas, das capas do Moro, no caso do Triplex, e também desse encontro do Aécio e do Moro, junto com Geraldo, com Temer e tantos outros adversários políticos do Lula, imagina, revelam que aparentemente esse juiz pode ser que não fosse imparcial, tá? Gente, e só para não falar que eu estou falando exclusivamente do Moro, teve um outro caso bastante interessante em que o ministro Gilmar Mendes concedeu um habeas corpus ao Jacó Barata. Lembram-se desse personagem? Era um cara envolvido lá
com o suposto cartel de ônibus no Rio de Janeiro. Não é isso, Douglas? Você quer de lá? Então, o ministro Gilmar Mendes foi padrinho de casamento da filha do Jacó Barata. E aí, quando o Jacó Barata foi preso, ele concedeu um habeas corpus para esse réu preso. Questionado pelo Jornal do Brasil, o ministro respondeu: ora, ser padrinho de casamento impede alguém de julgar um caso? Ô Douglas, se você for ver lá nas causas de impedimento do Código de Processo Penal, não tem um impedimento desse. E aí? O ministro está certo. Legalmente falando, o ministro está certo, Amanda. Mas na suspeição da Mas... verdade íntima, né? Então... Ninguém chama uma pessoa que não é amigo íntimo pra ser padrinho. Qual é o seu nome? Antônio. Antônio, realmente, ele pode ser amigo íntimo do casal. Será que ele era amigo íntimo do pai da noiva? E outra, ser padrinho de casamento é só para amigo íntimo? Quem disse isso? Acho que... Você pode dar um presente. Então, essa é a regra. Essa é uma regra social que a gente construiu. Mas, objetivamente falando, batom na cueca, tem como você falar, não, você é amigo íntimo porque você foi padrinho de casamento? Percebe o que eu estou falando? Então, o ministro questionou ao jornal nesses termos. Ora, mas quem disse que ser padrinho impede alguém de julgar um caso? Quem disse isso? Ainda que ele tenha acertado na decisão, e aí eu preciso fazer uma observação. O ministro Gilmar Mendes é um dos melhores ministros que decidem questões criminais no STF hoje. As decisões dele no âmbito criminal são muito progressistas e muito garantistas. Mas situações como essa tisnam a imagem do Gilmar Mendes perante a opinião pública. Poderia ter se declarado impedido nesse caso, poderia ter se declarado suspeito por motivos de foro íntimo nesse caso, não poderia? Seria muito melhor para a imagem do Poder Judiciário. Concorda comigo, Brena? Concorda comigo? Seria muito melhor que o Gilmar Mendes não tivesse ele concedido esse habeas corpus e que sim que outro ministro tivesse dado. Pela teoria da aparência da imparcialidade do juízo, Gilmar Mendes parece que é imparcial nesse caso? Não parece que ele é imparcial, certo? Parece que ele é parcial. Parece que ele é super brother do pai da noiva e foi lá fazer um favor pro cara. Não parece isso, Brena? Professor, mas aí fazendo uma analogia com o auxílio moradia dos juízes. Tá. Para mim é a mesma coisa. Por que você acha? Tudo bem, não tá escrito no código esse impedimento, mas justamente por ele ter uma certa ligação, né? Claro. Ele tem uma certa ligação com a pessoa. Eu teria que ter se declarado impedido. Não deveria ter julgado esse caso. Por uma teoria da aparência da imparcialidade do juízo, é ruim isso. Tisna a imagem do Poder Judiciário. Não é legal que alguém que foi padrinho de casamento conceda um habeas corpus para o pai da noiva. Entendeu? Ou mesmo que ele não conheça o cara, né? Não, pode até ser pode ser que ele nem conheça o Jacó Barata. Eu não sei qual que é a relação dele. Como foi no casamento Da filha? Exato. Ajuda meu pai aí. Não é legal, mas é imoral. É igual Exato. E é por isso que não poderia ter acontecido. Isso eu fiz uma analogia com Com o auxílio, entendi. Então, mas é por isso que eu acho que, só para vocês verem, que é o seguinte, mesmo, não é só quando condena, é também quando absolve. A teoria da aparência da imparcialidade do juízo não é só para o réu foi condenado, mas esse juiz era aparentemente suspeito. Não é disso. Não é só para esses casos. Mesmo quando um juiz concede um habeas corpus, isso é prejudicial para a imagem do Poder Judiciário se todo mundo acha que ele estava no esquema. Entendeu? Que ele estava ali só para fazer um favor para alguém. Entenderam? Esse é o ponto. Beleza? Ótimo, pessoal. Então, basicamente é isso. Eu vou brevemente destacar aqui um trecho importante do professor Badaró, que diz o seguinte: um julgamento que toda a sociedade acredita ter sido realizado por um juiz parcial será tão pernicioso e ilegítimo quanto um julgamento realizado perante um juiz intimamente comprometido com uma das partes. Consequentemente, tão importante quanto o juiz ser imparcial é o juiz
parecer ser imparcial. Se a sociedade não acredita que a justiça foi feita porque ao acusado não foi assegurado um julgamento imparcial, o resultado de tal processo será ilegítimo e prejudicial ao poder judiciário. Beleza? É isso que a gente entende pela teoria da aparência de imparcialidade do juízo. Pessoal, eu vou falar sobre a última teoria para a gente entender a teoria para a gente entender o princípio da imparcialidade do juízo e encerramos por hoje. Pode ser assim? Então, beleza. Vou falar agora um pouquinho sobre a teoria da dissonância cognitiva, que o professor Auri trouxe lá na obra dele, a partir de um estudo feito por um professor alemão chamado Bernhard Schönemann, um dos principais penalistas da Alemanha, tá? Discípulo direto de Roxin, um grande pesquisador, um excelente teórico. E ele fez uma pesquisa empírica que aferiu o nível de conhecimento e envolvimento do juiz e o resultado de suas decisões. E o que o professor Bernhard Schönemann descobriu foi o seguinte: quando o juiz atua ostensivamente na fase de investigação preliminar, ele acaba sofrendo daquilo que a gente chama de viés de confirmação, de dissonância cognitiva. Quando o juiz ostensivamente, na fase de investigação preliminar, atua decretando prisões preventivas, autorizando buscas e apreensões, colocando a Polícia Federal na porta da casa de 25 pessoas 6 horas da manhã, tudo isso alimentado unilateralmente por aquilo que os órgãos de persecução dizem a ele, esse juiz acaba construindo uma mentalidade, construindo um cenário psíquico que tende a confirmar tudo aquilo que ele vem deferindo. Ora, esse juiz decretou a prisão, esse juiz mandou fazer busca e apreensão, esse juiz interceptou os réus, esse juiz fez quebra de sigilo fiscal e bancário. Quando o Ministério Público oferecer a denúncia, você acha que o juiz vai receber essa denúncia? É claro que ele vai. O que o professor Bernhard Schönemann descobriu foi que essa pessoa está comprometida, o seu sistema cognitivo está comprometido. De modo que certamente, nesses casos, há uma frequência muito maior de condenações. Quando o juiz atua ostensivamente na fase de investigação preliminar, ele acaba, muitas das vezes, na maioria das vezes, condenando essas pessoas. Certo? É o que o professor Auri está dizendo. Quanto maior for o nível de conhecimento e envolvimento do juiz com a investigação preliminar, o próprio recebimento da acusação, menor é o interesse dele pelas perguntas que a defesa faz. Sabe aquele papo na audiência de instrução em que você, advogada, vai fazer uma pergunta e o juiz olha para você e fala: doutor, qual a pertinência dessa pergunta? Oi? Onde o senhor quer chegar com isso, doutor? Doutor, já respondeu. Doutor, próximo, essa daí já está respondida, doutor. Isso é muito comum nas audiências. Muito porque o juiz já está comprometido. Seu sistema cognitivo, e esse, pessoal, é um fenômeno psíquico estudado pela ciência psicológica, pela psicologia. Isso é um estado mental dessa pessoa. Ela demonstra qualquer desinteresse por qualquer coisa que infirme as suas convicções já estabelecidas. Pessoal, se uma pessoa crê em alguma coisa, você pode demonstrar para ela com evidências irrefutáveis que ela está errada. Não adianta, porque ela crê naquilo. É assim que as religiões funcionam. Muitos dos dogmas das maiores religiões que a gente conhece já foram desconstruídos em algum momento. Mas mesmo assim, as pessoas continuam crendo naquilo. Porque elas estão comprometidas com aquilo que elas aprenderam. Quando a pessoa tem esse compromisso prévio, cognitivo, com alguma coisa, não adianta você mostrar para ela uma prova contrária. Não adianta você tentar mostrar para ela que ela está errada. Vocês já viram treta no Facebook? Você pode chegar lá e colar o link para a pessoa de 3 fontes diferentes dizendo que ela está errada. Provavelmente ela vai escrever alguma coisa. Petralha, você é burro. Ou vai falar assim, gado, se for do outro lado. Bolsonarista, você não pensa. Ou vai ser alguma coisa assim.
As pessoas não estão interessadas naquilo que você está mostrando para elas. As pessoas não estão interessadas na prova que refuta aquilo que ela acredita. Elas sequer estão abertas a conhecer aquilo. E é por isso que essa teoria é tão importante, porque quando o juiz se encontra nesse estado de dissonância cognitiva, qual é o resultado que o processo vai ter? Um só, a condenação. Esse juiz vai estar comprometido com as teses acusatórias. Por isso que é mais provável a frequência condenatória. Toda pessoa procura um equilíbrio do seu sistema cognitivo, uma relação não contraditória. Ninguém gosta de ser exposto naquilo que ele acredita. Se você mostra para uma pessoa que ela está errada, ela se sente mal. Se você mostra para uma pessoa que o que ela fez está errado, ela não se sente bem. Se você mostra para uma pessoa que aquilo que ela acredita, que ela tem convicção, não faz o menor sentido, ela não vai querer ouvir você. Tá bom? Por isso que as teses da defesa geram uma relação contraditória com as hipóteses iniciais acusatórias, que conduz à moléstia da dissonância cognitiva. Tá bem, pessoal? É isso que a gente entende por dissonância cognitiva. E eu falei tudo isso para falar para vocês de uma proposta que está lá no Código de Processo Penal, no projeto de Código de Processo Penal, atualmente em discussão no Congresso Nacional. Seria muito bom, pessoal, para evitar a dissonância cognitiva, que nós tivéssemos no nosso ordenamento jurídico a figura do juiz das garantias. Seria um juiz que atuaria exclusivamente na fase da investigação preliminar, fazendo controle de jurisdicionalidade daquelas medidas, daqueles meios de investigação que dependem de uma decisão judicial, como a quebra de sigilo fiscal e bancário, interceptação telefônica, busca e apreensão, decretação de prisão preventiva ou temporária. Esse juiz atuaria só nessa fase, deferindo todas essas medidas. E depois, quando houvesse o juízo de admissibilidade da acusação perante um outro juiz, esse juiz sairia de cena. O ministro Moro diz que é muito fã de um juiz italiano chamado Falcone. Acontece que o Falcone, lá da Itália, não era um juiz. Ele era um magistrado, mais ou menos membro do Ministério Público, que tinha esse papel instrutor. Ele era um juiz instrutor. Um juiz de instrução, um juiz das garantias, que vai estar funcionando nesse momento processual, mas que depois sai de cena. E o professor Auri vai mais longe. Propõe na obra dele que, além da gente deixar esse juiz que atua na fase de investigação preliminar de lado, a gente também tem que excluir fisicamente o inquérito policial. Porque tudo isso que foi construído aqui foi feito longe da defesa, foi feito longe das luzes do contraditório. E, portanto, isso não pode ser utilizado pelo juiz na fase processual. Isso tudo tem que ser excluído fisicamente. De modo que o Ministério Público teria que produzir novamente toda essa prova em juízo. Tá vendo como seria muito mais difícil a condenação de alguém? Não daria para o juiz simplesmente produzir alguma coisinha, instrução, e aí tem o artigo 155, se eu não me engano, permite que, depois disso, o juiz vá até o inquérito e busque tudo aquilo que ele bem entender nesse ambiente inquisitorial, muito mais inquisitorial, em que esses elementos foram produzidos sem a garantia do contraditório. Seria muito bom que tivéssemos um juiz de garantias no Brasil. A gente evoluiria bastante e a gente aumentaria as possibilidades de absolvição em muitos casos. Tá bem? Muito bem, pessoal. Eu acho que então ficamos por aqui hoje. Paramos em juiz natural, faltam mais alguns poucos princípios para a gente finalizar esse conteúdo. Nos vemos no nosso próximo encontro. Espero que vocês tenham aproveitado hoje. Obrigado.